Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Olhem só, revisando rapidamente o conteúdo da aula passada, nós estamos falando sobre o comércio na antiguidade, né? Então, na aula passada, nós estudamos sobre o comércio dos povos mesopotâmicos, tá? E os caminhos do comércio pela terra, então, o caminho que eles percorriam pela terra. Os povos mesopotâmicos, pessoal, eles utilizavam os animais como meio de transporte, tá bom? E o comércio era realizado através de caravanas, tá? Eles comercializavam diversos tipos de produtos, ok? Como, por exemplo, tecidos, joias, especiarias, artesanato, tá bom? Depois, nós vimos sobre o comércio pelos rios, ok, pessoal? Então, a gente estudou que os egípcios desenvolveram seu comércio por meio do rio Nilo, né? Um rio muito extenso, transportando diversas mercadorias em seus barcos. E hoje nós vamos estudar, na página 122, o comércio através do mar, tá bom? Mas antes, nós vamos ler aqui uma interação na página 121. Então, nós vamos iniciar, primeiramente, na página 121. Vamos lá? Observe a imagem e leia o texto. Então, aqui a gente tem a imagem de espelho egípcio feito de bronze, de aproximadamente 1458 anos antes de Cristo, pessoal. Vamos entender melhor? Vamos lá. Os antigos egípcios utilizavam e comercializavam espelhos de bronze polidos com areia. Por causa desse material, a imagem não era muito nítida, então não dava para se ver direito no espelho, né? Porque era um material feito de bronze polido com areia. Mais tarde, os egípcios criaram os espelhos de prata. O reflexo era um pouco mais nítido e mais claro que o reflexo do bronze. Apesar da baixa nitidez, os espelhos eram decorados e objetos de uso cotidiano de homens e mulheres. E também os espelhos feitos de prata não dava para se ver como os espelhos atuais, tá? Segundo pesquisadores, nessa época, os egípcios já dominavam a arte do vidro, mas ainda não haviam tido a ideia de usá-lo como espelho, como são atualmente. E aqui, olha, tem algumas atividades para vocês, eu vou deixar como sugestão, tá bom? Como será que era o reflexo nos espelhos egípcios? Eles não conseguiam se ver com nitidez. Então, se vocês tiverem uma bandeja de prata ou de aço inox, vocês vão pegá-la e se olhar, tá? E depois vocês vão se olhar em um espelho feito de vidro e depois registrar as impressões, tá? Em uma bandeja de prata ou aço inox, não dá para a gente se ver com grande nitidez. Então, se vocês tiverem uma bandeja de aço ou inox, se olhem e depois se olhem no espelho normalmente, no espelho de vidro. E aí vocês vão escrever as impressões que vocês tiveram nesta linha abaixo, tá bom? Se vocês tiverem uma bandeja de prata ou de aço inox, tá bom? Senão não tem problema. Agora sim, na página 122, nós vamos estudar sobre os fenícios e os caminhos do comércio pelo mar. Mas quem foram os fenícios, né? Olhem só, está escrito aqui. Os fenícios, a gente vai grifando, que é importante, hein? Os fenícios foram um dos primeiros povos a dominar o comércio marítimo. Isso aconteceu há mais de 5.000 anos na região que atualmente corresponde ao Líbano e uma parte da Síria, né? Então, os fenícios eram os povos que habitavam aquela região entre a Líbia, entre o Líbano e a Síria, tá bom? Essa região era composta por uma estreita faixa de terra, que a gente pode grifar como que era a característica dessa região também, tá? Essa região era composta por uma estreita faixa de terra que dava acesso ao mar Mediterrâneo. E de outro lado, e de um lado,
Desculpa, ó. Então, de um lado, eles tinham acesso ao mar Mediterrâneo, e do outro lado havia uma extensa região de montanhas que dificultava a expansão do território e da agricultura. Então, não tinha como expandir muito o território, porque de um lado tinha o acesso ao mar Mediterrâneo e do outro lado tinha uma extensa parte, uma extensa região de montanhas. Então, não tinha como fazer a expansão do território e também da agricultura, tá bom? Além do mais, essas características geográficas pouco favoreciam a prática da agricultura. Então, vocês podem grifar também, ó. Essas características geográficas pouco favoreciam a agricultura. Por essa razão, os fenícios investiram na construção de portos e no comércio marítimo. Isso a gente também vai grifar porque também é importante, né? Então, como eles não tinha como praticar a agricultura, o comércio através da agricultura, né? Por causa das características geográficas, de um lado tinha acesso ao mar Mediterrâneo, do outro lado era uma região com montanhas, então não favorecia a prática da agricultura, né? Por esse motivo, eles investiram na construção de portos e no comércio marítimo, que é o comércio através do mar. Dessa forma, buscavam, por meio do acesso ao mar, produtos de outras regiões, ao mesmo tempo que vendiam aquilo que produziam. Vocês podem grifar também, olha, buscavam produtos de outras regiões e vendiam aquilo que produziam, tá? Então, eles buscavam aquilo que era diferente e vendiam seus produtos. Com o desenvolvimento do comércio marítimo, os fenícios chegaram a controlar o mar Mediterrâneo localizado entre a Europa, a África e a Ásia. Então, olhem só, o comércio marítimo dos fenícios. Aqui a gente tem a legenda que nos ajuda, né, a compreender o mapa. A parte verde, essa parte aqui, dos fenícios, tá? E a setinha vermelha, as rotas que eles fizeram, né? Então, os lugares que eles dominaram, como nós vimos anteriormente, eles dominaram, né, o mar Mediterrâneo. Toda essa parte aqui, olha, foi de domínio dos fenícios, ok? Eles buscavam mercadorias e também vendiam as deles. Olhem só, isso daqui é importante. Em florestas próximas às montanhas, os fenícios extraíam a madeira para a construção de grandes embarcações, chamadas de galés. A gente vai ver esse exemplo na página 123, tá bom? Então, os próprios fenícios construíam as suas embarcações, tá? Retirando as madeiras das florestas próximas às montanhas. Nessa época, essas embarcações também eram usadas por gregos e romanos. Nelas, muitas mercadorias eram transportadas tanto no convés quanto no interior do casco. Vamos agora para a página 123. Quanto às técnicas de navegação, os fenícios, para conseguir navegar pelos caminhos planejados, baseavam-se nas características geográficas do litoral, tá? Como nós estudamos no comecinho do ano, né? Então, eles se localizavam, eles se planejavam através do posicionamento das estrelas e do sol, na direção dos ventos e, é claro, nas experiências de seus capitães navegadores, tá? Então, olha só o tipo de embarcação que eles utilizavam, chamada de galé, ok? Uma embarcação utilizada pelos fenícios. Agora temos um exercício aqui, ó. Por que podemos afirmar que as características geográficas da Fenícia levaram os povos que habitavam essa região a desenvolver o comércio marítimo? A gente acabou de estudar, né? Por que que os povos, os fenícios, precisavam desenvolver o comércio marítimo, né? Lembra que nós estudamos que a geografia, a agricultura não era tão favorecida, porque de um lado, né, dessa região, eles tinham acesso ao mar Mediterrâneo e do outro lado, eles tinham acesso a uma região de montanhas.
Então, por isso que eles tiveram que desenvolver o comércio marítimo, pessoal. Olhem aqui na página 122. Coloquem aí no livro de vocês, a resposta está aqui, ó. Eu não vou escrever, então prestem atenção. Esta região era composta por uma estreita faixa de terra. Deixa eu só arrumar aqui para vocês. Que dava acesso ao mar Mediterrâneo de um lado, e o outro lado havia uma extensa região de montanhas que dificultava a expansão do território e da agricultura. Então, essa daqui é a resposta do exercício 3. Vocês podem circular no livro de vocês e escrever no exercício 3. Então, essa daqui é a resposta do exercício 3, tá bom? Eles tiveram que desenvolver o comércio marítimo porque não tinha como eles expandirem o território deles, tá? E expandir também a agricultura, como eu disse anteriormente, porque de um lado da região eles tinham acesso ao mar Mediterrâneo e do outro lado a uma região de montanhas, tá bom? Então, a resposta do exercício 3 é essa daqui. Vocês podem sim escrever com as palavras de vocês, mas tem que haver esse conteúdo aqui. Podem pausar para fazer esse exercício, pessoal. Olhem só, eu vou continuar na página 124, tá? Vocês pausem, quando vocês terminarem, vocês voltem, ok? Observe a seguir imagens de alguns registros feitos pelos fenícios. Olhem só a primeira imagem. Antiga moeda fenícia. Nela é possível ver uma embarcação e uma criatura da mitologia fenícia, tá? E navio fenício esculpido em um sarcófago de aproximadamente 1800 anos, tá? Sarcófago, então, pessoal, é um tipo de funerária, geralmente feita de pedra, tá? De acordo com seus conhecimentos sobre os fenícios, explique por que há navios esculpidos tanto na moeda quanto nos sarcófagos, pessoal? Por que há navios esculpidos tanto na moeda, tanto no sarcófago? Está tudo no texto. Eu vou mostrar para vocês também, tá bom? Porque, olhem só. Essa primeira frase aqui, ó. Os fenícios foram um dos primeiros povos a dominar o comércio marítimo, tá? Então, é essa parte aqui que eu estou circulando de vermelho. Vocês também podem circular na página 122, tá? Essa resposta da página 124, que está escrito: porque há navios esculpidos tanto na moeda quanto no sarcófago, pessoal? Porque os fenícios foram um dos primeiros povos a dominar o comércio marítimo, tá? Aí vocês podem acrescentar pelo mar Mediterrâneo. Então, a resposta aqui do primeiro item da página 124, tá bom? Vocês podem pausar. Como os fenícios conseguiram desenvolver esse meio de transporte? Nós vimos agora também, né? Como é que eles desenvolveram esse meio de transporte? Olhem só, pessoal. Aqui embaixo, ó. Em florestas próximas às montanhas, os fenícios extraíam a madeira para a construção de grandes embarcações, chamadas de galés. Então, vocês podem escrever com as palavras de vocês, tá bom? Mas eu só estou mostrando que o texto traz todas as respostas. Então, essa parte aqui, olha, é a outra resposta da página 124, tá? Que os fenícios retiravam as madeiras nas florestas próximas às montanhas. E eles próprios construíam suas embarcações chamadas de galés, tá bom? Podem fazer a pausa. Esse daí é a segunda resposta da página 124, tá bom? Façam uma pausa para vocês responderem direitinho. Se vocês já responderam, vamos agora na página 125, tá bom?
Cite as consequências que o comércio da antiguidade teve ao ultrapassar as fronteiras de seu território em relação às trocas comerciais. Então, quando eram realizadas as trocas comerciais, pessoal, quais foram as consequências, né? Teve o quê? Um aumento de riquezas e um aumento de poder nessas trocas comerciais, tá? Deixa eu ajudar vocês aqui, ó. Então, o que eles tiveram nessas trocas comerciais, pessoal? Eles tiveram aumento de riquezas, e poder, tá bom? Eles foram ficando mais ricos, com isso o poder deles também foi aumentando. E as trocas culturais, né? Então, quando eles iam em busca de novas mercadorias, eles também conheciam culturas diferentes, né? Então, eles aprendiam hábitos, costumes e até línguas de determinadas regiões, ok? Então, aqui, pessoal, nas trocas comerciais, o que eles aprendiam? Eles aprendiam hábitos, costumes, conhecimentos e até línguas faladas nessas regiões em que eles iam. Tudo bem? Vão pausando, tá bom, amores? Exercício 2. Que tipo de comércio os mesopotâmicos foram os primeiros a desenvolver, pessoal? Como eu disse anteriormente, né, que nós estudamos na aula passada, os povos mesopotâmicos, eles começaram a desenvolver o comércio de maneira terrestre, tá? E depois os egípcios começaram a desenvolver o comércio através do rio e depois os fenícios pelo mar, tá? Então, no exercício 2, pessoal, que tipo de comércio os mesopotâmicos foram os primeiros a desenvolver? Comércio terrestre, ok? Comércio realizado pelas faixas de terra. Então, comércio terrestre, o qual ultrapassara os limites geográficos de seu território. O comércio terrestre, o qual ultrapassara os limites geográficos de seu território, tá bom? Ok? Então, eles iam em outras regiões, por isso que eles ultrapassavam os limites geográficos de seus territórios, certo? Terceiro, como os comerciantes mesopotâmicos se organizavam para realizar o comércio terrestre? Quais eram os desafios encontrados por eles? Então, nós podemos encontrar nas páginas 116 e 117. Olhem lá no livro de vocês, eu vou voltar aqui para mostrar, tá bom? É importante vocês pesquisarem as respostas. Olhem, na página 116, pessoal, está perguntando, vou repetir a pergunta. Deixa eu só arrumar aqui. Como os comerciantes mesopotâmicos se organizavam para realizar o comércio terrestre e quais eram os desafios enfrentados por eles, tá? Então, nós temos aqui duas perguntas, tá? Vamos lá? Eu vou grifar aqui de vermelho para vocês, tá bom? Olhem só. Os comerciantes da região da Mesopotâmia organizavam-se em grupos, e aí a gente vai continuar na outra página, tá bom? Vocês podem grifar na página 116. Os comerciantes da região da Mesopotâmia organizavam-se em grupos, continuando aqui, ó, de mercadores que viajavam juntos, montados em camelos ou cavalos, agrupados em caravanas. Essa foi a primeira pergunta.
Agora, a segunda, quais eram os desafios enfrentados por eles? É a continuação aqui, olha. Os caminhos percorridos eram cheios de obstáculos e perigos, como desfiladeiros, subidas e descidas de montanhas e desertos. Então, esses eram os desafios, tá? Então, está falando que eles realizavam esse comércio terrestre através de animais, tá? Montados em camelos ou cavalos, agrupados em caravanas, e os desafios eram que os caminhos eram cheios de obstáculos, tá bom? Subidas e descidas de montanhas e desertos. Então, essa é a resposta do exercício 3. Vocês podem pausar para responder, tá bom? Exercício 4. Explique com suas palavras a relação entre o comércio e a escrita na antiguidade. Então, qual era a relação, né, das palavras com o comércio e a escrita na antiguidade, pessoal? Porque antigamente, né, eles tinham a necessidade de registrar tudo que eles vendiam e tudo que eles produziam. Então, eles faziam isso, né, através da prática da escrita. Tudo bem, pessoal? Então, essa daqui eu vou ajudar vocês, tá bom? Vou escrever aqui, ó. Vamos lá? A escrita surgiu em função da necessidade de registrar o que se produzia, se vendia, e se comprava, ok? Nas atividades comerciais. Então, a escrita surgiu em função da necessidade de registrar o que se produzia, se vendia e se comprava nas atividades comerciais. Eles tinham que ter um controle, né, do que eles produziam, do que eles vendiam, do que sobrava, para saber se eles iam continuar produzindo, se não precisava mais, tá bom? Então, era um controle deles, essa necessidade da escrita, ok? Podem fazer uma pausa para responder. Eu vou lá na página 126 agora, exercício 5. Leia atentamente o texto abaixo. Hatshepsut, rainha do Egito, enviou pelo Mar Vermelho uma expedição ao mítico. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Ao mítico país de Punt, que se estendia ao longo do litoral até os confins da Etiópia e do Sudão atuais. Ao retornar à expedição, cuja narrativa está consignada em blocos de pedra do tempo funerário da rainha, trouxe madeiras de ébano. Aqui deixa eu grifar a palavra consignada também. Trouxe madeira de ébano, incenso e mirra. Durante essa viagem audaciosa para a época, os egípcios descobrem também girafas e rinocerontes, cujas silhuetas são minuciosamente esculpidas no túmulo da rainha. A. Circule as palavras cujo significado você desconhece e pesquise-as em um dicionário. Em seguida, faça o registro abaixo. Então, essa vai ser a tarefinha de casa, tá? Eu grifei algumas palavrinhas aqui que eu acredito que vocês possam ser que não conheçam, tá? Então, eu grifei 4 palavras, mas vocês vão circular todas as palavras que vocês não conhecem, procurar no dicionário e escrever aqui no exercício A. Essa vai ser a tarefinha de casa de vocês, tá bom? Então, vocês podem circular aí, ó. Exercício 5A, vocês vão procurar as palavras que vocês não conhecem nesse texto, no dicionário, tá bom? E escrever o significado. Aí, B,
Considerando os significados das palavras que você identificou, responda: qual era a importância das expedições dos comerciantes em busca de mercadorias na antiguidade? Então, depois que vocês acharem o significado dessas palavras desconhecidas, vocês vão responder, né? Qual era a importância das expedições dos comerciantes em busca de mercadorias na antiguidade, tá? Mas de tarefa de casa vai ser só o exercício A, tá, pessoal? O B precisa da A para ser respondida. Por isso que a gente não vai fazer o B agora. Vocês podem fazer como tarefa de casa, tá bom? Mas não é obrigatório. É o A que é a tarefa de casa, ok? Como o B a gente precisa da resposta da A gente vai para C agora. Vamos lá para a página 127. Leia o trecho a seguir. Durante essa viagem audaciosa para a época, os egípcios descobrem também girafas e rinocerontes, cujas silhuetas são minuciosamente esculpidas no túmulo da rainha. O texto refere-se às trocas de produtos, de técnicas, de conhecimentos ou de línguas faladas, né? Aqui está falando, né, que os egípcios descobrem também girafas e rinocerontes e que eles desenham suas silhuetas no túmulo da rainha, tá? Então, não é de produto, nem de técnica, nem de língua falada, é de conhecimentos. Por quê? Eles conheceram esses tipos de animais que eles não conheciam, né? As girafas, os rinocerontes, eles conheceram e desenharam suas silhuetas no túmulo da rainha. Então, eles adquiriram conhecimento. E 6, para terminarmos a aula de hoje. A imagem a seguir retrata um modelo de celeiro, o qual é dividido em seu interior por seções. Associe corretamente cada um delas. Então, olhem só. A. Celeiro onde o grão é armazenado. Aqui. Qual parte que o grão é armazenado, pessoal? É essa parte aqui, que o grão fica guardado e armazenado, tá bom? B. Área para contabilidade dos grãos. Onde está havendo a contabilidade dos grãos? Onde vocês acham? Essa daqui, tá bom? E C. Trabalhadores carregando sacas. Esse daqui, tá bom? E D. Escribas fazendo os registros da contagem da produção, né? Então, aqui a gente está fazendo mais uma atividade referente à importância, né, da escrita, que eles estão fazendo o registro da contagem da produção, que é a alternativa B, ok? Então, pessoal, nessa aula a gente revisou os comércios realizados de forma terrestre, através dos rios, e aprendemos o comércio realizado pelos povos fenícios através do mar Mediterrâneo, ok? Faça uma tarefinha com calma e com capricho e até a próxima aula. Tchau!